Olá! O conto da fada que troca o dente de leite por presente sai do imaginário infantil e entra para a literatura médica. Pesquisas feitas no Brasil mostram que pode estar na boca das crianças a chance de cura de diversas doenças. Segundo os estudos, células-tronco extraídas da polpa do dente de leite têm a capacidade de regenerar ossos, músculos e neurônios, trazendo esperança, por exemplo, para pacientes com paralisia e doenças como Alzheimer e Parkinson. Este é o tema do programa Saúde e Vida de hoje com os nossos convidados. O médico pediatra Dr. Carlos Alexandre Ayub, do Centro de Criogenia Brasil, o biotecnólogo Dr. Nelson Foresto Lizier e o dentista Dr. Sérgio Tessaroli. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Saúde e Vida na TV Alesp. As células-tronco têm a capacidade de gerar uma cópia idêntica a si mesma. São divididas em dois tipos, as embrionárias, como o próprio nome diz, encontradas nos embriões humanos, e as adultas, presentes no cordão umbilical, na medula óssea, nos dentes de leite e muitos outros tecidos que formam o corpo humano. E o que pensa a população a respeito das células-tronco? Você acha que aquelas pesquisas com células-tronco, células tiradas de embrião, de cordão umbilical, elas podem ajudar a salvar a vida das pessoas? Eu acredito que sim. Começaram várias pesquisas, né? E os resultados são bem favoráveis ao uso delas, das células-tronco. Você concorda com o uso das células-tronco para pesquisa? Sim, concordo. É muito importante para a gente ter essas novas opções em relação à ciência, até para pensar em alguma situação que possa nos ajudar a combater doenças como câncer, que são doenças muito difíceis, né, de serem vividas tanto pelo paciente como pela família. É um avanço na medicina, né, que pode sim favorecer a muitas pessoas. Pode sim favorecer. Eu acho que seria bem-vindo sim para a ciência, né? Você acha que essas células-tronco podem ajudar a salvar vidas? Eu acredito que sim. Acho que pelo ponto que está a medicina, os estudos, acho que sim. Acredito que sim. Porque hoje em dia os estudos estão bem evoluídos, né? E eles verificaram que com células-troncos pode ser feito salvar vidas, até geração de uma nova vida, né? Também. Você acha isso válido para quem tem uma doença grave, incurável? Eu acho sim. E apoio também. Tudo que está em estudo e é para devolver vida, né? Vamos. Células-tronco? Sim, células-tronco. Nossa, muita gente, se fosse descoberto anteriormente, não teria perdido a vida, né? Doutora Ayub, o que a gente percebe com a população é o apoio, as pesquisas, as pessoas estão atrás de saúde, querem novidades. A novidade aqui é a questão da célula-tronco extraída da polpa do dente de leite. Agora, isso vem na esteira de uma série de outras coisas relacionadas com a célula-tronco. Tem a célula-tronco embrionária, que já iniciou a discussão, célula-tronco do cordão umbilical. Qual a diferença entre cada uma delas? Da embrionária, do cordão umbilical e agora da polpa do dente de leite? Para a gente ser bem simples, Mauro, a gente pode dividir as células-tronco em dois tipos. A embrionária e a adulta. A embrionária é aquela célula que só existe na fecundação, nos primeiros 5 dias de fecundação. E são células que eticamente são problemáticas e também são células que são extremamente difíceis de manipular. Uma célula-tronco embrionária ela tem uma potência muito grande de modificação. Então, para que a gente trabalhe com essas células, elas são muito difíceis, porque elas na própria cultura se modificam naquilo que nós não queremos. E injetar essas células no organismo podem trazer problemas como tumores, como outros tipos de doença que indesejáveis àquilo que nós queremos. Então, o que se faz? Se usa a célula-tronco embrionária, ela é muito útil para pesquisas, para trabalhos. Para tratamento, nós falamos de células-tronco adultas. E como começam essas células? Onde começam essas células-tronco adultas? No cordão umbilical. O sangue do cordão, que nos dá células-tronco do sangue, o tecido do cordão, que nos dá células mesenquimais, que hoje é a coqueluche das células-tronco, são aquelas células que realmente nos trazem melhores resultados. Tirando isso, nós temos a polpa do dente de leite, porque são células jovens, são células imaturas, são células de grande plasticidade, de grande possibilidade de modificação. Temos ainda a da medula, que é a célula usada, foi a primeira célula, foi a que iniciou tudo isso na década de 60, com os transplantes de medula. Mauro, transplante de medula deveria se chamar transplante das células-tronco retiradas da medula.
Então, quando nós falamos em transplante de medula desde 1960, nós já falamos de células-tronco. Só que isso foi abreviado para transplante de medula. Então, isto ficou um pouco abandonado, o termo célula-tronco, que só veio à tona quando se começou a utilizar, na década de 80, a célula-tronco do sangue do cordão umbilical. E isto veio à tona. Mas nós já usamos isso e já usamos a célula-tronco como terapia desde 1960. E nós temos outra fonte muito importante de célula-tronco também, além dessas que eu citei de adulto, a da gordura, que também é uma célula-tronco muito boa, mas esta mais especificamente para se usar na parte estética, para os cirurgiões plásticos e para os dermatologistas. Doutor Nelson, o que é realmente trabalho clínico, né, como destacou aqui o doutor Ayoub, o que é que já está na prática beneficiando as pessoas? Então, na prática, beneficiando as pessoas, nós temos 2 trabalhos clínicos utilizando essas células-tronco isoladas da polpa do dente de leite. O primeiro trabalho clínico é a utilização dessas células para a reconstrução da córnea, para pessoas que tiveram queimaduras na córnea e estão com a córnea opaca. Então, se faz um transplante com essas células-tronco para recuperar a transparência dessas córneas. Tá? Esse é o primeiro trabalho clínico. Um outro trabalho clínico que está sendo muito desenvolvido é a utilização dessas células para reconstrução óssea, para colocação de enxertos em maxilas. Quando você tem uma grande perda óssea, você tem que fazer uma substituição dessa perda óssea por um tecido novo. Esse tecido novo é originado a partir de quem? Dessas células-tronco. Então você faz um transplante com essas células-tronco para recuperar essa perda óssea. Então são 2 trabalhos clínicos que já estão utilizando essas células isoladas de polpa de dente de leite. Então essas são as aplicações das células-tronco dentárias? Isso, são as aplicações eminentes, que nós estamos utilizando nos dias de hoje e com trabalhos realizados no Brasil. Tá? Doutor Sérgio, no seu consultório, como é que o senhor avalia toda essa situação, toda essa novidade em relação às células-tronco a partir da sua matéria-prima, que é o dente? Então, acho isso muito interessante, porque inclusive é novo isso, né? Até para os dentistas. E a remoção dessa célula-tronco a partir desses estudos que têm sido feitos aí é muito bacana, porque você consegue, na extração de um dente de leite, fazer com que seja utilizada para diversas doenças, para diversas coisas, né? A extração ela tem que acontecer de que maneira? Aliás, começa primeiro com a perda do dente, quando esse dente cai. Agora, antes da perda, né? Quando o dente começa a ficar mole, já é a o dentista tem que retirar, não pode esperar o dente cair. Não, o dentista tem que tirar. Então tem que esperar o dente necessariamente ter algum tipo de mobilidade, isso significa que uma parte da raiz do dente já foi reabsorvida e que ainda tenha um pouco de polpa para poder ser utilizada pelo centro de criopreservação. Então, quanto mais raiz tiver, mais quantidade de polpa, portanto, mais facilidade de aproveitar o material polpa dentária. Mas o CCB tem feito trabalhos com quase nada de raiz e espetacular. Aquele dente que caiu sozinho, que caiu em casa, que você fala para a criança, abriu a janelinha, esse dente caiu, não tem mais o que ser feito com ele, até porque para chegar num centro de preservação tem que ter todo um cuidado de transporte. Aí não vale, é um dente perdido. Não, existe um protocolo para ser removido o dente, precisa ser feita uma profilaxia, passar uma substância no dente, na parte da coroa, uma limpeza prévia do dente, uma extração dentro do mínimo de biossegurança possível, e aí colocado dentro de um líquido, e aí ele tem 72 horas para chegar até o centro de criopreservação. Doutor Ayoub, as células-tronco, elas servem para criar tratamentos, é o que a gente falou aqui até agora, ou elas também servem para prevenir doenças a partir do estudo delas? A célula-tronco, que em Portugal é chamada de célula-mãe, que nós não adotamos o nome célula-mãe, adotamos o nome em inglês, de stem cell, que é a célula-tronco, ela tem uma característica muito própria. É uma célula que, quando se divide, ela se transforma num outro tipo de célula. Então nós conseguimos, através dessa célula muito especial, recuperar tecidos e órgãos lesados. Então isto é uma nova terapia que se chama terapia celular. É um novo tipo de medicina. Nós começamos com Hipócrates em 460 a.C. com a medicina curativa.
Nós entramos no século XVIII com a medicina preventiva. E nós entramos no século XXI, ou no século XX, né, porque começou isso no século passado, com a medicina regenerativa, que é a regeneração dos órgãos, que começou com os transplantes cardíacos, transplantes renais e agora, muito mais simplesmente, com as células-tronco. Então, uma célula-tronco, quando injetado num indivíduo que tem uma lesão de um órgão, a função dela é chegar a este órgão, se fundir com aquelas células doentes e começar a recuperar aquelas células para recuperar aquele órgão. Então, é uma célula, simplesmente, uma célula mágica. É uma célula que tem uma propriedade, uma característica própria. Por isso que é muito importante se obter fontes confiáveis e fontes de células que têm uma capacidade de renovação e de modificação muito grande. Ou seja, é a aplicação dela na cura. Você tem uma determinada doença, então vamos estudar como é que as células-tronco podem ajudar na cura. Agora, a partir das células-tronco é possível saber como as doenças se desenvolvem e aprendendo como essas doenças se desenvolvem, entender, fazer com que elas possam ser evitadas? Sem dúvida. Os órgãos apresentam uma deteriorização natural. Tá? As células, elas têm, Mauro, dois tipos de morte. A célula pode morrer por necrose, que é uma morte acidental, e pode morrer por apoptose, que é uma morte natural. Só para você entender, eu vou te dar alguns dados que você vai entender um pouco melhor isso. Uma pessoa normal, tá? Um homem normal, tem em torno, um homem ou mulher, tem em torno de 70 trilhões de células, divididos em 216 tipos de células diferentes. Nós somos assim. Você é assim. Nós perdemos de 50 a 70 milhões de células por dia que são programadas para morrer. E nascem outras. Quem é que faz nascer outras células? A célula-tronco. A célula-mãe. A célula-tronco, a célula-mãe, é responsável pela reposição das células que nós perdemos todos os dias. Então, isto já é uma maneira de você saber como funcionam os órgãos. E isto acontece como? Até os 30 anos, você tem 100% de reposição dessas células que você perde. Portanto, até os 30 anos nós somos jovens. A pele é boa, o olho enxerga, o ouvido escuta, os órgãos, o coração funciona, os músculos, tudo. A partir dos 30 anos, as células-tronco começam a perder um pouco de sua capacidade de renovação. E não começa mais a refazer 100% daquilo que nós perdemos. Então nós começamos a envelhecer. Então as células-tronco hoje são também responsáveis pelo nosso envelhecimento. E se nós conseguirmos um controle dessas células, nós vamos prolongar o nosso envelhecimento com muita qualidade de vida. Já se fala hoje, Mauro, que seus filhos provavelmente vão viver bem mais de 100 anos. Seus netos, acima de 200 anos. Com a tecnologia da medicina, não só das células-tronco, existem outras técnicas que se usam, nanoterapia, descelularização e etc. Mas basicamente se utilizando a tecnologia das células-tronco para repor aquilo que nós perdemos no nosso organismo e para então nos dar maior condição de vida com qualidade de vida. Então isto é um papel importante hoje que já se estuda na Holanda, que já se estuda na Inglaterra, que se estuda velhice. Vamos tratar velhice com célula-tronco. Doutor Nelson, com o envelhecimento, as células-tronco perdem potencial, daí a gente fala que o importante é a célula-tronco do dente de leite e não a célula-tronco de um dente permanente, por exemplo? Sim. A célula-tronco, como qualquer célula do organismo, ela sofre o efeito do envelhecimento. Então elas vão diminuindo a sua quantidade e a sua qualidade. Nascemos com em torno de uma célula-tronco para cada 100 milhões de células. Isso vai caindo conforme a idade. Com 30 anos, nós temos uma célula-tronco para cada 250 milhões de células. Então a gente vai ficando com o potencial de renovação celular muito menor. E as doenças vão surgindo. Então isso é um indicativo de por que coletar essas células-tronco no período jovem. E por que, em particular, a célula-tronco de polpa dentária? Porque são uma célula extremamente jovem, extremamente imatura. Por ela ser tão imatura, ela é tão
que ela não tem comprometimento com a resposta imunológica, porque todas essas proteínas de resposta imunológicas não estão maduras o suficiente, então elas são umas células coringas, elas vão ser utilizadas em terapias, sendo que elas vão passar pelo sistema imunológico como se fossem células próprias, células do próprio organismo, então não tem esse reconhecimento entre as pessoas por essas células-tronco. Então, por isso o indicativo de criopreservar, de armazenar essas células enquanto elas estão mais jovens, quando elas não têm os acúmulos das condições de vida da pessoa. Então, são células bem precoces no desenvolvimento e tem um potencial muito grande. Complementando a pergunta que o senhor fez para o doutor, ainda as células-tronco podem ser utilizadas como um modelo de estudo para doenças, como as doenças surgem. Você pegar uma célula-tronco de um paciente que tem uma determinada patologia e estudar a origem dessa patologia. Hoje se estuda muito a esclerose, estudo do autismo com as células-tronco, para descobrir qual que é o momento que a doença surge durante o desenvolvimento. Em que momento esses genes são ligados ou desligados e levam ao surgimento da patologia. Então isso é muito importante, utilizar as células-tronco também como ferramenta de estudo em laboratório para estudar patologias. Testes de novas drogas, testes de novos medicamentos, utilizando célula-tronco, sem fazer o ser humano de cobaia, utilizando a célula-tronco própria do paciente para fazer esses testes. Isso é muito interessante. Aqui na TV Alesp, você acompanhou o programa Saúde e Vida. Hoje nós estamos falando sobre células-tronco. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Saúde e Vida. Hoje estamos falando sobre células-tronco, especialmente aquelas retiradas da polpa do dente de leite. Doutor Ayub, como é que acontece a preservação o dente é preservado ou a célula-tronco do dente de leite é preservada em baixa temperatura? Como é que funciona? Existem as duas técnicas, Mauro. Existe a técnica de você preservar só a polpa de dente e futuramente você fazer uma expansão dessas células, mas nós utilizamos hoje uma técnica, e esta é a técnica que foi desenvolvida aqui no Brasil, com o pessoal da USP, do Butantan, com o Dr. Nelson Lizier, que ele é o responsável por essa técnica, onde nós expandimos essa polpa. Essa polpa é colocada num meio especial e as células-tronco, elas saem dessa polpa e elas vão se distribuindo nessa cultura e vão se multiplicando. As células mesenquimais, tanto do tecido do cordão, da gordura, da medula, do dente, elas são em pouquíssimas quantidades. O que são as mesenquimais? A mesenquimal é um segundo tipo de célula-tronco que foi descoberto mais recentemente, que elas complementam as células-tronco do sangue e do transplante da medula. Elas dão um apoio, elas formam o estroma, a estrutura da medula. Por isso são as melhores. Por isso elas são, não é que elas são as melhores, mas elas hoje são aquelas que não têm compatibilidade, então você não precisa procurar uma pessoa idêntica para poder fazer um transplante. E elas tratam a maior quantidade de doenças, não só as doenças do sangue. Elas vão tratar mais de 350 tipos de doenças degenerativas, todas as doenças autoimunes. Ela trata diabetes, ela trata lúpus, ela trata miastenia, esclerose lateral, artroses, ela pode tratar traumas de medula, lesões de córnea, ela vai tratar Alzheimer, Parkinson, derrame. Então são doenças mais comuns. Quando a gente se fala apenas em tratar doenças tipo leucemias, linfomas, anemias, que são as células do sangue. Então, estas células, como elas são colocadas? Coloca-se essa polpa na cultura e essas células saem da polpa, como um exército sai. Elas são em pequenas quantidades, mas elas são muito rápidas. Elas se multiplicam muito rapidamente. E o trabalho que o Dr. Nelson vai explicar para você, que ele fez, que ele desenvolveu, que é inclusive uma patente brasileira, uma patente deles, que ganhou o troféu dos 100 melhores trabalhos do mundo, trabalhos científicos, por Cambridge, na Inglaterra. E isso ninguém até hoje aqui no Brasil conseguiu divulgar. Então, este trabalho foi considerado top 10 por Cambridge no ano passado, que é um trabalho que nós conseguimos produzir a quantidade inesgotável de células. É um moto contínuo de células, sem provocar qualquer tipo de modificação nessas células. Então nós colocamos essa polpa em cultura,
produzimos uma quantidade grande de células e vamos criopreservar, nós vamos guardar essas células. E isto só foi possível... Criopreservar é guardar em baixa temperatura. Exato, através de uma ciência baixíssima temperatura, chamada criogenia. Então isso só foi possível graças à criogenia. A criogenia é um método físico de buscar baixas temperaturas. Então nós conseguimos hoje chegar à temperatura da ebulição do nitrogênio, que é menos 196 graus. Se você imaginar, o teu freezer é menos 18, menos 20. Nós guardamos essas células, logicamente que existe toda uma tecnologia para isso, a menos 196 graus. Por que isso? Para que se conserve essas células. Nós sabemos que nós paramos o metabolismo de uma célula a menos 133. Então, se nós utilizarmos menos 196, nós ainda temos uma margem de segurança de 63 graus. O que vai me dar uma segurança de guardar estas células por tempo indeterminado. O banco de sangue, o banco de células-tronco mais antigo do mundo é o de Nova York. É o New York Blood Center, que foi fundado em 82. Então, esse banco, 92, né? Desculpa, 92. Ele tem 23 anos. Então, provar que essas células são ativas, que têm atividades que são plásticas, eu só posso provar 23 anos. Porém, nós sabemos que na teoria nós podemos guardar isso 23, 50, 100 anos em função desse procedimento, da criopreservação dessas células, que é simplesmente guardar isto a baixíssimas temperaturas. O deputado Ed Thomas, do PSB, tem uma preocupação em relação a esse assunto. Vamos ver. Eu queria primeiro cumprimentar a todos os convidados, né? A TV Assembleia é a TV da cidadania, a informação é direito do cidadão, e é nessa linha de informação de solicitar, né, aos nossos convidados, há um enfrentamento, há uma conversa na situação células-tronco e religiosidade. O Brasil é um país religioso. No que avançamos? Qual o convencimento? E como aglutinar tudo isso para que a gente tenha saúde e vida? Doutor Nelson, a dúvida do deputado em relação a essa discussão no campo religioso, eu acrescentaria no campo ético também. Como é que isso tem avançado? Sim, hoje a utilização de células-tronco para fins de pesquisa e para fins de tratamento está muito relacionado a essa confusão que existe e a desinformação em relação às células-tronco. Toda essa questão ética e religiosa está vinculado às células embrionárias. Por quê? Que são células que, para você obter essas células, você precisa destruir embriões humanos. Então toda a questão religiosa e ética é utilizar o embrião humano como um material biológico. Isso entra aquela discussão se embrião é vida ou se não é vida. Isso. Para utilização dessas células para caráter de pesquisa, visto que o tratamento com essas células se mostrou muito ineficaz por enquanto e não seguro, porque leva à formação de tumores, leva à formação de resposta imunológica, então essas células-tronco embrionárias foram deixadas um pouco de lado e são mais utilizadas para fins de pesquisa. E por elas terem sido amplamente debatidas pela sociedade, hoje tem uma lei de biossegurança que completou 10 anos esse ano, que é a liberação desses embriões inviáveis de clínicas de fertilização, congelados há mais de 3 anos e que não podem ser utilizados para fins de reprodução, eles são destinados à pesquisa. E são materiais humanos, um embrião, material biológico, sendo utilizado para fins de pesquisa. E isso que foi amplamente discutido e que gerou toda essa repercussão sobre o tema células-tronco. Que, na verdade, se você tratar das células-tronco adultas, você não tem nenhuma questão religiosa, nenhuma questão ética da utilização dessas células. Se você pegar o tecido de cordão umbilical, o próprio cordão umbilical, as células de polpa de dentes de leite, são materiais de descarte, são materiais rotineiramente jogados no lixo. Durante o parto, você joga a placenta e o cordão umbilical no lixo. O dente de leite, você dava para a fada do dente ou jogava no lixo. O dentista extraía e jogava fora. São fontes riquíssimas de células-tronco, um potencial tão grande quanto as embrionárias, porém muito mais seguras e muito mais eficientes para tratamento de patologias.
Doutor Sérgio, como é que essa questão do campo ético-religioso aparece no seu consultório? A dúvida dos pacientes em relação a isso? Não, nesse sentido não percebo isso em relação aos pacientes, não. A dúvida é se vai ter célula-tronco na hora que eu precisar, se a quantidade vai ser suficiente para resolver o problema que eu tiver, enfim, essa é a grande preocupação deles, mas que depois de explicado não tem problema nenhum. As células-tronco de um único dente podem beneficiar quantas pessoas? Segundo os estudos aí, acho que o professor Nelson fala sempre que três gerações, né? O avô pode utilizar, o pai pode utilizar e os filhos podem utilizar, se utilizarem da mesma célula-tronco, né? A terceira dentição pode ser uma realidade a partir das células-tronco extraídas do dente de leite? Nós podemos ter, além dos dentes de leite, os dentes permanentes, uma terceira dentição? Isso é uma grande pergunta. Existem trabalhos feitos, né, Nelson, e que mostram que existe sim essa possibilidade. Eu estava até inclusive discutindo com o Nelson isso, que existe já se fazer um dente de leite, a partir dessa terceira dentição, é possível se fazer, mas ainda o dente é como se fosse um prego na madeira, vamos dizer assim. Seria um implante? Como se fosse um implante, exatamente. Ele ainda falta um tecido que ligaria o dente ao osso, e esse tecido ainda não está muito bem estudado, enfim, ainda não está bem resolvida essa questão. Está longe ainda essa realidade? É porque é bem complexo. A formação de um dente envolve vários tipos de células e vários processos de transformação. O dente é um órgão pequeno, mas extremamente complexo. Tem inervação, tem toda a parte de circulação sanguínea e o grande problema é a fixação, porque ele não pode ser extremamente rígido e ele não pode ser extremamente solto. Ele precisa ter um modelo ideal de fixação. Por isso a terceira dentição é tão complexa. Hoje consegue-se produzir o dente, a terceira dentição, subcutâneos em camundongos, conseguimos produzir esse dente, forma, né? a forma desse dente. A dificuldade é a implantação desse dente e fazer com que esse dente seja funcional. A funcionalidade tem que ser de acordo com toda a inervação, a circulação e o grau de mobilidade desse dente no osso alveolar. Senão ele seria tão somente um implante, como seria qualquer a substituição, utilização de um implante. Doutor Ayub, doença degenerativa, Alzheimer, por exemplo, qual que é a origem do dente, da polpa do dente de leite na comparação com a origem dos neurônios que morrem e que a partir da morte dos neurônios é que ocorre a doença do Alzheimer? O Alzheimer não é bem morte das células. O Alzheimer é a falta de substâncias produzidas por essas células. O Alzheimer é uma doença química. Tá? O indivíduo deixa de produzir certos fatores, tá? que vão ajudar a fazer a ligação dos neurônios e que vão transmitir os nossos sinais nervosos. Então, quando você injeta uma célula-tronco, então, qual que é a importância quando nós falamos que uma célula-tronco ela vai para o ambiente, se junta à célula doente e começa a reproduzir uma célula nova? Então, se nós já temos isso, por que nós precisamos guardar? É porque no nosso organismo, Mauro, nós temos uma quantidade muito pequena dessas células. Então, uma lesão um pouco maior, essas células já não conseguem mais corrigir por elas mesmas. Então, o que é necessário? É necessário um aporte de célula externa que vão àquele local e que vão tentar resolver um problema maior. Por isso a importância de se guardar, por isso a importância de ter essas células e, mais importante ainda, ter a tecnologia de multiplicar essas células, de dar uma quantidade maior de células. Então, quando nós injetamos uma célula para um tratamento neurológico, isto pode ser feito na veia. O tratamento de células-tronco é uma injeção na veia. Você não precisa abrir o indivíduo para injetar célula-tronco nele. Isso não é cirúrgico, isso não é centro cirúrgico, anestesia. A maioria das doenças você injeta na veia periférica. As células neurológicas, por terem a barreira meníngea, a gente aconselha que essas células sejam injetadas ou direto na carótida ou por via intratecal, como se faz uma hack, uma anestesia, na própria medula. Com isso nós conseguimos um aporte muito maior de células na zona neurológica. Então, estas células vão buscar aquela célula que está doente,
vão se fundir com essas células doentes e começar a produzir uma célula nova, sadia, que vai repor aquelas substâncias que não estão sendo mais produzidas e trazendo então uma doença tipo um Parkinson, tipo um Alzheimer, tipo uma esclerose lateral amiotrófica e tudo mais. Então esta é a função dessa célula e é isso que ela faz. E a importância de você ter células jovens guardadas é exatamente para quando você precisar, você dar um aporte a esse organismo de uma quantidade suficiente para tratar aquela doença, para tratar aquela lesão. A dúvida é a seguinte, doutor, vou até refazer a pergunta de uma outra maneira. A origem celular do dente de leite é a mesma origem celular do neurônio? É preciso que a origem celular seja a mesma para que o sucesso do tratamento ocorra? Mauro, você já está quase um especialista em célula-tronco aqui conosco. Exatamente isso. Vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho mais técnica. Quando nós nascemos, nós somos derivados de 3 folhetos embrionários. Vamos só dar os nomes, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. São 3 folhetos e desses 3 folhetos saem aqueles 216 tipos de células que nós falamos. Então, de um determinado folheto sai toda a parte neurológica. Então, se a polpa do dente está no mesmo folheto que vai formar todo o nosso tubo neural, ele tem uma facilidade maior de se transformar naquele tipo de tecido. Se eu tenho, por exemplo, o cordão umbilical que ele sai aqui do meio dos 3 folhetos, ele tem uma facilidade de se transformar em praticamente todos os tecidos. Mas a única célula que se transforma realmente em todos os tecidos é a embrionária, que já está fora. Dessa a gente já não conversa mais. Vamos só das adultas. Então, quais são as células que você tem uma possibilidade de se formar e dar uma maior quantidade de possibilidades de divisão? É exatamente o cordão umbilical, o sangue do cordão e o tecido, a polpa do dente e a medula. São esses 3 órgãos que me dão fontes de células que vão poder se transformar com maior facilidade no tecido neurológico que você está nos colocando. Então, a polpa do dente é uma fonte excepcional para tratamento de doenças neurológicas, porque ela deriva da crista neural, que é exatamente onde se forma todo o nosso sistema nervoso. Aqui na TV Alesp, você acompanha o programa Saúde e Vida. O nosso tema de hoje, células-tronco. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Saúde e Vida, estamos falando hoje sobre células-tronco. Dr. Nelson, há alguma restrição em se preservar a célula-tronco proveniente da polpa dentária de uma criança que tem algum problema genético? Na verdade, hoje não existe restrição para a criopreservação de células-tronco, visto que doenças genéticas, mesmo você tendo o indicativo de que essa família tem uma doença genética, você pode não ter o aparecimento dessa doença genética. Você ter o gene para uma doença genética não significa que você vai desenvolver essa doença ao longo da sua vida. Então isso não inviabiliza a possível utilização dessas células, porque muitas doenças genéticas só acometem um determinado órgão. E se você criopreservar essas células, você pode tratar outros órgãos. Então isso não é um indicativo para não coletar e não criopreservar esse material. Então é uma criopreservação segura, mesmo de indicativo de doenças genéticas. Doutor Sérgio, qual é o momento certo de decidir pela preservação do dente e enfim, partir para esse caminho de guardar a polpa genética, a polpa dentária? Então, acho que o momento certo é a partir do momento em que o dente começa a ficar mole. A partir daí já existe a possibilidade de extração do dente através de todo aquele protocolo. Mas antes disso, aquela preparação familiar, a conscientização em relação à importância disso, antes de qualquer coisa. Sim, o primeiro passo é explicar para os pais a necessidade ou não disso e o porquê disso. E os pais são muito susceptíveis, acessíveis a isso. Eles ficam impressionados com a possibilidade disso, de você ter uma célula-tronco e eventualmente, se precisar dela, se utilizar dela. Então, é muito tranquilo de se passar
para o paciente. Não vejo problema nenhum nisso, não tem nenhuma restrição. São muito bem aceito. Agora, a preservação da polpa dentária, ela na verdade é um seguro. Ela pode ser usada, essa polpa dentária, ou não. Ela pode ficar lá indefinidamente guardada. Tomara não seja necessário usar, na verdade, né? Mas se preciso for, tá lá e você pode utilizar para 3 gerações. Então é uma coisa bacana. E o trabalho que o Dr. Nelson fez é espetacular. Ele congela a polpa, faz a expansão dela, descongela a polpa, faz a expansão dela, congela a polpa. 9 vezes, não foi isso que você fez? Durante 9 meses. Durante 9 meses. Então existe a possibilidade aí. É o trabalho que o Dr. Ayub destacou como top 10 em Cambridge. Isso. Na verdade, é como produzir células-tronco em grande quantidade. A dificuldade hoje, em se tratando de tratamentos com células-tronco, é você obter o número de células-tronco necessários para um tratamento. Porque você precisa de em torno de 1 milhão a 10 milhões de células-tronco por quilo do paciente e por aplicação. Tomando por base um paciente de 70 quilos, você precisaria de 70 milhões a 700 milhões de células-tronco por aplicação. Então você precisa de uma grande quantidade de célula-tronco. E nesse trabalho nós contornamos essa barreira, que é como produzir células em grande quantidade sem perder a qualidade. Porque quanto mais você manipula esse material no laboratório, mais as células-tronco vão perdendo as suas características originais. Elas vão se tornando cada vez uma célula mais transformada, porque você manipulou muito esse material. Então, elas ficam muito mais distantes daquela célula-tronco que estava presente no órgão inicial. Então, o grande achado desse trabalho foi como produzir essas células e manter as características de células-tronco durante as passagens. Exatamente, é isso que é a importância. Quando você produz isso em série, você vai passando de um tubo para outro. Aí você consegue fazer isso, mas aí você vai perdendo essas características. A grande vantagem do método que nós usamos, que é o método Dr. Nelson, é exatamente você fazer uma única passagem. E você ir repicando esse material, fazendo uma única passagem, aí você vai ter células-tronco idênticas à original. E isto em produção ilimitada. É isto que nós fazemos, é isso que o Dr. Nelson faz, e é isso que dá qualidade a essa célula e quantidade. Isso é que é a importância disso. Agora, doutor Ayub, vamos falar do bolso do brasileiro médio, né? Quanto custa tudo isso? Quanto custa preservar esse dente ou já preservar a célula-tronco extraída dele num banco privado, porque os bancos são privados? Sim. Existem os bancos públicos, não de polpa de dente, lógico. Os bancos públicos são só de sangue. Eu vou te contar uma coisa e você vai ficar meio admirado, porque a gente fala disso como se fosse um bicho de 7 cabeças. Se você hoje disponibilizar de R$ 260 por mês durante 10 meses, você faz isso. O custo para a criopreservação desse material hoje são de 10 prestações de R$ 260. Ou à vista, com desconto e tudo mais, planos de longo prazo, planos que existem para isso. Então, isto é uma coisa hoje acessível a qualquer pessoa de classe média, baixa. E existe também um segundo pagamento, que é a manutenção para que a gente mantenha esse material guardado. E nós cobramos R$ 450 por ano, sendo que a primeira prestação é apenas 1 ano depois do nascimento do bebê. Então, isto hoje é um procedimento extremamente acessível a qualquer pessoa, a qualquer população. E com uma coisa importante, nós temos a parte filantrópica. Se você tem um paciente que necessita desse material e não tem condições financeiras, nós fazemos isso sem cobrar absolutamente nada desse paciente. Então, isso é feito também na maioria dos bancos privados, principalmente no nosso, onde nós fazemos isso muito. Não só na polpa do dente, como na do sangue e do tecido. Doutor Nelson, quais são as chances de termos bancos públicos para a célula-tronco de dente de leite? Então, o custo de manutenção e de produção dessas células demanda uma grande infraestrutura. E hoje o sistema público está com a dificuldade de se manter essa rede, que é chamada Rede Brasil Cord, que mantém essa coleta de células-tronco só do sangue de cordão umbilical, para tratamento de doenças sanguíneas, leucemias, linfomas e anemias. A parte dessa tecnologia nova de células-tronco, a partir de polpa dentária, por exemplo, demanda uma estrutura e uma captação em núcleos familiares. Por que em núcleos familiares? Por causa de doenças genéticas silenciadas em determinadas famílias.
quando você faz o transplante entre as famílias, você pode estar transmitindo doença genética entre a população. Então, por isso, o indicativo de fazer um banco de células-tronco público, você encontra essa barreira das doenças genéticas e você poder transmitir doença genética entre a população. Tá? Então, isso é um fator limitante do desenvolvimento de um banco público com essas células-tronco de polpa de dente de leite. Agora, é uma barreira, é um fator limitante, então, também para as famílias que não têm crianças, porque você não vai poder pegar uma polpa dentária de uma outra criança, de uma outra família, Sim. pelo risco que envolve, o senhor explicou agora. Sim, mas para isso, hoje existe também, muito bem desenvolvido, que é a obtenção dessas células-tronco muito semelhantes a partir do terceiro molar, o dente do siso. O dente do siso também é uma grande fonte de células-tronco, que tem essas características muito parecidas com as do dente de leite, só que são um pouco mais velhas, tá? Mas elas surgem do mesmo tempo que a dentição de leite. Então você pode utilizar essas células, esse dente do siso, que você vai extrair com 16, 17 anos, como fonte de célula-tronco, ainda de grande quantidade e de grande qualidade, se você não tem essa célula-tronco de dente de leite. Tem uns até com mais de 16, 17 anos de idade que ainda tem dente terceiro molar, né? Se o dente do siso nasce bem mais tarde, aos 20, aos 30, aos 40, depende de cada um, quer dizer, então já não é um dente velho, é um dente novo, acho que essa é a explicação, para ele ser rico também Isso, exatamente. Nas células-tronco. Exatamente. No momento que você tem a oportunidade de ter o dente, o terceiro molar, a extração desse dente, também há a possibilidade de se conseguir as células-troncos a partir dele. E é um dente jovem, né? Sim. E aquele que não tiver o dente do siso, não tem juízo. Coleta-se da gordura. Perdido está. Coleta-se da medula. Existem a medula e tem a gordura também, que são duas fontes, como nós falamos, muito importantes, que nos podem dar esse tipo de célula, já não com tantas propriedades e não com tantas características como seriam o tecido do cordão e a polpa do dente de leite. Essa barreira que o Dr. Nelson destacou, Dr. Ayub, a questão do banco público, né, de você não poder usar o material em pessoas de outras famílias, o senhor vê de que maneira o senhor analisa a possibilidade de transposição desse impedimento num futuro próximo? Essas células são células que são manipuladas e estão começando a ter seu uso muito recente. Então, existe a rede Brasil Cord, que trata de células tronco-hematopoéticas, aquelas tiradas do sangue do cordão umbilical e da medula. Não existe sequer qualquer ainda indício de bancos públicos para células mesenquimais. Então, isto ainda é uma coisa para se pensar num futuro não muito próximo como banco público. O que se enfoca muito é que quando você precisa de um material para tratar doenças do sangue, nós já temos isso no Brasil, tem uma rede grande de bancos públicos onde você pode fazer. E independente dessa rede de bancos públicos, existe a rede privada que se coloca à disposição do paciente que tem uma indicação e não tem poder aquisitivo para fazer isso. Então os bancos privados também fazem uma parte filantrópica muito importante para isso. Porque às vezes o banco público não atinge toda a região brasileira. E nós atingimos o Brasil inteiro. Sem dúvida, não só nós, como os outros nossos colegas, os outros bancos também que atuam nessa região. Agora, para células mesenquimais, não existe sequer qualquer indicação de formação de bancos públicos por enquanto. Doutora Elba, aproveitando que o senhor está com a palavra, a gente tem mais alguns minutos para o final do programa. A sua mensagem sobre o nosso tema, o que o senhor tem a dizer a finalizar? A sua conclusão, por favor. Eu acho que eu sou um pediatra, um médico formado há 42 anos e há 15 anos comecei a trabalhar e a mexer com células-tronco. E hoje eu sou entusiasta dessa matéria. Graças a Deus tive a felicidade de ter trabalhando comigo pessoas extremamente profissionais, cientistas que realmente vestem a camisa disso. E a minha empresa hoje é uma empresa que não é só uma empresa comercial. Nós editamos 2 livros, nós abrimos nossa empresa para aulas e nós fazemos, inclusive conhecemos o Dr. Sérgio num desses cursos que nós damos. Nós levamos nossos amigos médicos, dentistas, estudantes, pós-graduandos a conhecer o que é um laboratório de célula-tronco, o que é um laboratório de criopreservação, como é que se mantém
um produto a menos 196 graus, onde se coloca isso, como isso é armazenado, que são tecnologias realmente de ponta que existem e que nós temos dentro da nossa própria empresa. Então eu sou um entusiasta disso. E não só entusiasta de células-tronco como tratamento de doenças, mas um entusiasta de células-tronco que vão tratar nossa velhice, que vão melhorar nossa qualidade de vida, que vão fazer com que a gente realmente consiga viver mais sem dor no joelho, sem dor nas costas, com o fígado funcionando, vamos tomar nosso vinhozinho com 120 anos sem ter grandes problemas, com a cabeça funcionando. Então, tudo isso são tecnologias que estão sendo desenvolvidas, estudadas e que vão dar qualidade de vida a gente. Bem objetivamente, para não escapar esse gancho dos 196 graus, se existe algum risco de perda desse material, se essa temperatura der algum tipo de problema, se não chegar a isso? Sem dúvida. E por isso que existem três sistemas de controle e de alarmes para que qualquer variação nesses tanques, imediatamente isso é colocado e recuperado. Tecnologia à prova. Tecnologia à prova, sem dúvida nenhuma. Doutor Sérgio, sua conclusão sobre o nosso tema, até um minuto, por favor. Então, na verdade, a minha conclusão é o que eu falo para os meus pacientes. Se eu tivesse filhos com essa idade de poder tirar o dente direito, tenho filhos com 24 e 21 anos de idade, perdi essa chance. Então, o que eu falo para os meus pacientes é que se eu pudesse ter essa chance, eu preservaria uma célula-tronco sem dúvida. Doutor Nelson, sua conclusão sobre o nosso tema. A minha conclusão sobre o tema é a importância desse material. É um material que vai ser jogado fora, que vai ser descartado, é uma fonte muito rica, é um material muito precioso para ser jogado fora. É um material que precisa ser armazenado, que hoje não está sendo utilizado para tratamento de diversas patologias, mas que daqui 5 a 10, 15 anos isso vai se tornar uma realidade e um uso comum, rotineiro, como medicina curativa, como medicina preventiva, como medicina personalizada, a utilização de células próprias para tratamento de doenças em estágios mais senis, doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson. Então, para preservar esse material enquanto células jovens. A fada do dente perdeu para a tecnologia? Perder não, ela é uma aliada, ela vai trazer o material até o nosso banco. Ela não traz mais presente, traz vida. Muito bem, quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Saúde e Vida, na TV Alesp. Hoje nós falamos sobre as células-tronco, especialmente aquelas extraídas da polpa do dente de leite. A você de casa que nos acompanhou, até o próximo programa. Tchau.